Olá, queridos amigos da Novo Tempo, que alegria poder cumprimentá-lo mais uma vez ao começarmos mais um programa Bíblia Fácil. Como você sabe, nós estamos ao longo dessa temporada num santuário cenográfico, é claro, mas estudando a respeito de um santuário que é muito real, que existiu no passado e existe no céu. Porque o santuário terrestre que aqui Moisés construiu e depois o templo de Salomão, eles foram construídos segundo um modelo celestial. Por isso, compreender a realidade de um santuário celestial e tudo o que ele tipificava é importantíssimo para nós que almejamos o céu. E certamente, se você parou nessa próxima hora para juntos estudarmos a Bíblia, é porque você deseja o céu. Isso é muito bom, porque nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que também querem você no céu. Nós também temos todos os anjos, milhares e milhares, bilhões e bilhões, que também querem você no céu. Isso quer dizer que é muito mais fácil se salvar do que se perder. Porque se o diabo quer que você se perca, Deus quer que você se salve. Então, maiores e mais fortes são aqueles que estão do nosso lado. É por isso que você é muito bem-vindo a esse estudo. Nós estamos aqui com 10 amigos que vieram de vários estados do Brasil para esta primeira temporada do Santuário. E hoje chegamos então ao nosso 10º tema. Estamos aprendendo a respeito do juízo e hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Tudo o que acontecia no santuário lá em Israel tipificava uma obra maior a ser realizada por Cristo. E nós estudamos na semana passada a primeira fase do juízo, que nós chamamos de juízo investigativo ou pré-advento. Hoje nós vamos estudar o juízo final e vamos dar uma recapitulada na segunda e na terceira fase do juízo divino, uma vez que esse juízo se divide em 3 fases. Agora, se você quiser aprender mais a respeito desse tema, nós preparamos um presente especial também para você. É esse DVD aqui, ó. Santuário, o Caminho de Deus. Esse é um presente da Novo Tempo para você. Você pode ligar para nós agora, solicitar o seu, é inteiramente grátis. Você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 3121. Esse é o nosso telefone. Agora, ligue em horário comercial. Nós temos uma equipe aqui de 9 atendentes só para fazer o seu registro, para pegar os seus dados postais e mandar o DVD para a sua casa. Se você está aí com um smartphone na mão, você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp agora. O número é 12 98100 1615. Ou se você está navegando na internet, acessa logo o site novotempo.com/bibliafácil, faz o seu cadastro online, que é bem rápido, e nós vamos mandar então esse DVD para a sua casa, tá bem? Um presente da Novo Tempo para você. Aqui todos nós já estamos com nossas Bíblias em mãos para começarmos mais um estudo. Vamos então orar pedindo a bênção de Deus para o estudo que nós agora teremos. E você em casa, se puder, ore comigo também, pedindo a bênção de Deus para estudarmos esse livro. Oremos então. Nosso bondoso Deus e Pai, mais uma vez nos reunimos com nossos amigos para estudarmos a Tua Palavra. Nós aqui na Novo Tempo e milhares de pessoas em todas as partes do Brasil e do mundo, conectadas com a Tua Palavra nesse exato momento. Suplicamos que o professor, Deus Espírito Santo, esteja conosco agora para compreendermos a Tua vontade para a nossa vida. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, vamos começar o nosso 10º estudo. Vamos retornar ao verso-chave, né? Um dos versos-chaves dessa temporada, Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, esta foi a ordem de Deus a Moisés. E no versículo 40 desse mesmo capítulo, é dito: Moisés, faça tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E nós já vimos aqui que o modelo mostrado a Moisés no monte foi o próprio santuário celestial. E é por isso que na Bíblia você encontra visões do santuário celestial, como por exemplo as de João no Apocalipse, onde ele vê lá os móveis que havia no santuário terrestre, também no santuário celestial.
há uma relação tipológica entre o santuário terrestre e o santuário celestial. E nós vimos aqui que nesse santuário terrestre eram celebradas festas. Ao longo do ano, 7 festas, está lembrado? E uma dessas festas era chamada a festa do Dia da Expiação. Ela era celebrada no outono, junto com outras 2 festas. Mas a festa da expiação é uma festa especial, era a principal festa em Israel, porque ela apontava para o dia do juízo. Era quando o sumo sacerdote, a mais alta autoridade religiosa de Israel, entrava em cena. Nesse dia, ninguém poderia fazer obra alguma. Todos deveriam estar contritos, reverentes, confessando seus pecados, buscando a direção e o perdão divino, enquanto o sumo sacerdote, representando toda a nação, se dirigia até o segundo compartimento, o Santo dos Santos, para então fazer mediação pelo povo e pelos pecados. Vimos então que esta obra do dia da expiação, ela ilustrava 3 fases do juízo divino: o juízo pré-advento, o juízo comprobatório e o juízo executivo ou final. Agora, como que ela representava essas 3 fases? No ato de o sumo sacerdote entrar para fazer expiação pelo povo, ele entrava para apagar os pecados daqueles que haviam confessado o seu pecado. Está lembrado que uma vez que o pecador vinha até o pátio e trazia a sua oferta, o animal, confessava o seu pecado, o animal era morto e o sangue ia para o santuário? Isso contaminava o santuário. Então, você tem aqui a primeira fase do juízo. Aqueles que se arrependeram, que vieram ao santuário, eles agora têm o seu pecado purificado. O registro do pecado é purificado. Agora, esse simbolismo, esse ritual, apontava também para uma outra fase do juízo. Porque quando o sumo sacerdote saía, terminada a expiação, de acordo com Levítico 16:20, ele colocava então a mão na cabeça do bode Azazel, que era levado para o deserto, e lá ele morria. E nós aprendemos aqui que esse bode Azazel é um símbolo, ou simbolizava, Satanás. Quer dizer que no juízo de Deus, em algum momento, Satanás vai ser destruído, assim como o bode Azazel ia para o deserto, e lá ele morria. Então hoje, nós vamos nos concentrar nesta segunda fase. Vimos na semana passada que o juízo começou no dia 22 de outubro de 1844, no final da profecia das 2.300 tardes e manhãs, e que nesse exato momento Jesus está no santuário celestial há mais de 170 anos, julgando. E quando ele terminar essa obra, ele voltará à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele estabeleceu na cruz o reino da graça, e ele voltará agora para estabelecer o reino da glória. Agora, quando é que vai terminar essa ministração no santuário? Quando é que Jesus vai voltar? Isso nós não sabemos. Jesus falou a respeito daquele dia e hora? Ninguém sabe, senão o Pai. Mas ainda que nós não saibamos o dia e a hora da volta de Jesus, nós sabemos como será a volta de Jesus e o que vai acontecer após a volta de Jesus. Porque ele mesmo descreveu isso, porque a Bíblia mesmo nos ensina. Então nós não sabemos a data, mas nós sabemos como serão os eventos. E é isso que vamos fazer a partir de agora. Quando Jesus terminar a sua ministração no santuário, o que vai acontecer? Apocalipse 15:8 diz: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Estão lembrados que nós já lemos esse verso aqui? Então Jesus está no Santíssimo do santuário. Terminada a sua ministração no Santíssimo, ele vai sair do santuário. E quando ele sair, 7 anjos, diz o Apocalipse, aguardam ele aqui fora com 7 taças. Ele vai encher as taças desses anjos e vai dar uma ordem: ide, derramai as taças pela terra. E essas 7 taças estão em Apocalipse 16, a partir do versículo 2. Ali começam a cair as 7 pragas.
O que aconteceu nesse momento? Os ímpios estão começando a receber a sua recompensa. Então nós temos o início da recompensa dos ímpios, porque todos os casos já foram decididos. E quem está perdido não mais pode se salvar, e quem está salvo não mais pode perder-se. Então cairão as 7 pragas. Então as 7 pragas é o evento que nós saberemos visivelmente que Jesus terminou o seu ministério no santuário celestial. Então, quando é que nós saberemos que Jesus terminou o seu ministério no santuário? Quando nós virmos cair a primeira praga. E a primeira praga são úlceras malignas e perniciosas. Então, quando os ímpios forem acometidos dessas pragas, todos nós saberemos, Jesus já deixou o santuário celestial. Ele já terminou a sua obra. Agora, num curto espaço de tempo, nós vamos vê-lo voltando entre as nuvens dos céus. A palavra de Deus nos diz, eis que vem o quê? Sem demora. E comigo está o quê? Galardão. O que é galardão? É a recompensa que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Estão lembrados que nós já vimos isso aqui? Nós somos salvos pela graça e julgados pelas obras. Por quê? Porque as obras simplesmente evidenciam quem é que está no controle do coração. Salvos pela graça, julgados pelas obras. Então Cristo vai voltar para dar o galardão. E o galardão dos salvos, qual será? Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo, eu queria que você lesse comigo esse texto. Abra sua Bíblia aí, porque esse texto do apóstolo Paulo é muito rico. 1 Tessalonicenses 4, 16. Olha o que escreveu o apóstolo Paulo. Está aqui na página 797. 797. Da Bíblia que estamos usando aqui, página 797. 1 Tessalonicenses 4, olha o que diz o verso 16. O apóstolo Paulo escreveu assim: porquanto o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o que diz Paulo que vai acontecer? Descerá dos céus. Cristo vai descer dos céus. E o que Paulo continua dizendo? E os mortos em Cristo vão o quê? Ressuscitar primeiro. Por que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro? Porque a Bíblia ensina 2 ressurreições. Quem é que ensinou isso? Cristo. Aonde ele ensinou isso? João 5, 28 e 29. Jesus disse assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a minha voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Então foi Cristo quem ensinou, em João 5, 28 e 29, que há 2 ressurreições. A da vida e a do juízo. Aqui está a ressurreição da vida. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, porque esta é a primeira ressurreição. Ela acontece quando? Na volta de Jesus. E com isso, a gente quer orientar em mais um ponto, que já foi mencionado aqui em outros programas. Meu querido amigo, minha querida amiga, as pessoas quando morrem, elas ficam mortas. Não existe essa história de que morreu e vai para o céu, vai para o inferno, vai se reencarnar, vai passear por aí. Não existe isso. Morreu, está morto. Aonde? Aonde colocaram? E quando Jesus voltar, os salvos vão ressuscitar. Todos os salvos, de todas as eras, e com exceção de Moisés, Elias e Enoque, que são os únicos 3 homens mencionados por nome na Bíblia, que já estão no céu, todos os demais estão sepultados. Aonde está o apóstolo Paulo? Sepultado. Aonde está Pedro? Sepultado. Aonde está a Virgem Maria? Sepultada. Eles podem fazer algo por você? Não. A Bíblia não ensina que fazem. A Bíblia ensina que eles estão mortos. A Bíblia ensina que o morto não sabe de nada.
Você está entendendo por que a gente tem que conhecer esse livro? E é só quando Jesus voltar, na primeira ressurreição, que todos os salvos, desde Adão, inclusive Adão, vão ressuscitar. Então, quando disserem para você que a pessoa morre e vai para o céu, morre e se reencarna, morre e volta para conversar, é tudo mentira. A Bíblia não ensina isso em verso nenhum. O que ela ensina é que quando Cristo voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, porque a segunda ressurreição é a dos ímpios. Agora, olha o que diz o próximo verso, verso 17. Acompanhe comigo na sua Bíblia aí. Depois dessa ressurreição, nós, os vivos, os que ficarmos, o que Paulo esperava aqui? Paulo esperava que ele não morresse. Paulo achava que Jesus voltaria nos seus dias. Paulo não cria que ele morreria. Depois que o Senhor voltar, descer do céu e ressuscitar os mortos salvos, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles, com os mortos que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor aonde? Nos ares. Jesus não pisa nessa terra, ele vai ficar nas nuvens, é nós que vamos até ele, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Cristo vai voltar, os salvos mortos ressuscitarão e os salvos vivos serão transformados e nós seremos arrebatados para o céu. O que é arrebatado? Nós seremos tomados e levados para o céu. Isso é arrebatamento. Não, pastor, eu aprendi de arrebatamento secreto. O que tem de secreto nisso aqui? Todas as sepulturas dos salvos se abrindo, todos os salvos tendo os corpos transformados. Eu não vou ler o verso, mas você vai para 1 Coríntios 15, 51 a 53, lá diz que no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os nossos corpos serão transformados. Nós chamamos isso de glorificação. O que há de secreto nisso? Quem é que vai ser arrebatado? Não existe isso na Bíblia. Quando Paulo usa a palavra arrebatamento, ele quer dizer que os salvos que ressuscitaram e os salvos que foram transformados, eles serão tomados e levados para as nuvens para encontrar Jesus. Isso ele chama de arrebatamento. Agora, arrebatamento secreto, não existe isso na Bíblia. Até porque Jesus falou que a volta dele será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. O que há de secreto nisso? Nós aprendemos aqui em Apocalipse 6, 14 a 17, que os céus vão se enrolar como um pergaminho, os montes e ilhas vão se mover dos seus lugares, os ímpios correrão em desespero, pedindo que as montanhas os sepultem. O que há de secreto nisso? É por isso que nós temos que estudar esse livro, todo dia, porque todo dia tem verdades a serem aprendidas. Então essa será a recompensa dos salvos, o galardão que Jesus veio trazer. Agora, qual será a recompensa dos ímpios? Eles também terão. E olha agora o que diz Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Você pode ir lá comigo para Apocalipse, mais para frente um pouquinho. Aí bem no final da sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, página 839. Apocalipse, capítulo 20. Olha o que diz o versículo 6. Bem-aventurado. Amigos, o que quer dizer a palavra bem-aventurado? Feliz. Feliz, bem-aventurado. Diz Apocalipse 20, verso 6. E santo é aquele que tem parte em qual ressurreição? Na primeira, porque eu disse aqui que Jesus ensinou que temos duas. Bem-aventurado que aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Segunda morte? É. A Bíblia ensina duas mortes. Primeira morte e segunda morte. Qual é a primeira morte? É a morte que você estamos sujeitos. Eu vim de casa agora. Eu estou sujeito a um acidente e a morrer. Essa é a primeira morte. Todos nós estamos sujeitos, inclusive os cristãos que amam e servem a Jesus. Agora, qual é a segunda morte? É a morte eterna, que vai acontecer no juízo.
na terceira fase do juízo que vamos ver hoje. Então, existem duas mortes na Bíblia, a primeira e a segunda. Da primeira, há retorno para o salvo e também para o ímpio, porque Jesus falou que todos os mortos ressuscitarão, inclusive os ímpios. Agora, da segunda morte, não há retorno, porque é a morte eterna. E nós vamos ver sobre essa segunda morte hoje. Mas olha o que está dizendo João. Bem-aventurado e santo é quem tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, reinarão com ele, com Cristo. Quanto tempo, diz aí a sua Bíblia? 1000 anos. Você já ouviu falar a respeito da doutrina do milênio? Ah, não, pastor, nunca ouvi falar. Então vai aprender hoje. Aqui a gente está para estudar a Bíblia, para aprender. Você viu que João disse aqui no Apocalipse 20, verso 6, que os salvos vão serem ressuscitados ou transformados, levados para os céus com Jesus, e lá diz o texto aqui, eles vão reinar com Cristo 1000 anos. Aonde eles vão reinar? No céu. Então os salvos vão passar 1000 anos no céu. É a Bíblia dizendo para mim e para você isso. Então, a recompensa dos salvos começou. Quando? Na volta de Jesus. Eles vão reinar com Cristo 1000 anos no céu. E o que vai acontecer mais durante esse milênio? Apocalipse 20, versos 1 e 2. Aí na sua Bíblia aí comigo. Então, vi descer do céu um anjo, e ele tinha na mão o quê? A chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Amigos, o diabo vai ficar preso por 1000 anos. Agora, o Apocalipse é também um livro simbólico. Não é que o diabo vai estar acorrentado, como você está vendo nessa imagem. Ele vai estar preso por uma cadeia de circunstâncias. Por quê? Porque Jesus levou todos os salvos para o céu. Todos os ímpios estão mortos. Porque na volta de Cristo, todos os ímpios que ainda estiverem vivos, que suportaram as pragas, todos eles morrerão. A terra vai estar desolada e vazia, porque toda obra que existe na terra será destruída pelos fenômenos na volta de Jesus. E o diabo vai ficar aqui, com os anjos dele. O que o diabo tem para fazer? Nada. Ele é o enganador, o tentador, mas não tem a quem tentar, porque os salvos não estão mais no seu alcance. Os ímpios estão mortos. Ele vai ficar por 1000 anos vagueando nessa terra. É por isso que o Apocalipse diz que ele vai estar preso. O que representa esse vaguear do diabo por essa terra deserta? O bode Azazel. Estão lembrados que o bode Azazel era solto no deserto? Esse bode aponta para a prisão de Satanás por 1000 anos. Agora, o que vai acontecer mais durante esses 1000 anos? Olha o verso 4 agora do Apocalipse 20. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que João viu agora no verso 4? Tronos, e nestes se assentaram os salvos. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Quem é que vai julgar o mundo? Os santos. Então, o que nós temos aqui? A segunda fase do juízo, comprobatório. Ou seja, os salvos que foram para os céus, reinar com Cristo por 1000 anos, eles também se assentarão em tronos e eles vão começar a julgar. Segunda fase do juízo, juízo comprobatório. Sim, meu amigo Francisco. Pastor, eu queria ter um esclarecimento melhor. Pois não? Se nós vamos ficar, os salvos, 1000 anos, nós vamos ficar em que situação? Porque o Satanás vai ficar aqui nessa terra. Na terra. E é essa terra que será toda reestruturada para
para que nós possamos habitar depois. Exatamente. Então nós vamos ficar 1000 anos com Jesus No céu. no céu. E ele aqui embaixo, E ele aqui sozinho. embaixo, com os diabos dele, Com os com os diabos demônios dele. Que 1000 bom. anos. Nós no céu. Aonde no céu? No terceiro céu. Lembra do apóstolo Paulo? Conheço um homem em Jesus Cristo que há 14 anos foi até o terceiro céu. Paulo disse isso. Correto. E por que terceiro céu? Porque o primeiro céu é o atmosférico. Você vê ele de dia. O segundo céu é o astral. Você vê ele à noite. E o terceiro céu é a casa de Deus. Aonde Jesus está fazendo moradas? No terceiro céu. E nós vamos transpor o primeiro céu, o segundo e vamos para o terceiro. 1000 anos lá. Morar onde? Na Nova Jerusalém, que já estará no céu. O Apocalipse simplesmente vai ver, João diz que ela desceu do céu. Em Apocalipse 21, verso 9. Ela desceu do céu, ela já está lá. Por quê? Porque Jesus disse, eu vou preparar morada para vocês. Então nós vamos passar 1000 anos no terceiro céu, na Nova Jerusalém. Não é extraordinário isso? É a palavra de Deus explicando para mim e para você como vão ser as coisas. Nós vamos para um intervalo. E quando voltarmos, você vai entender melhor o que é essa segunda fase do juízo, chamada comprobatório. Não saia daí, eu espero você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. Nós estamos aqui num santuário cenográfico, estudando sobre o santuário que é real e muito real, santuário celestial. E hoje estamos estudando sobre o juízo final. E vimos no primeiro bloco que quando Jesus voltar, ele vai trazer o galardão, a recompensa dos salvos e dos perdidos. Dos salvos será receber a imortalidade, ter seus corpos transformados e irem para o céu, para o terceiro céu, morar 1000 anos com Jesus. Agora, eles não vão só reinar com Cristo, eles também vão julgar. E nós vimos em Apocalipse que esse juízo é um juízo de comprovação. E vamos entender agora o que é esse juízo comprobatório. Lembra que todos os ímpios estarão mortos durante o milênio? Então nós vamos entender melhor o que é esse juízo, porque o juízo comprobatório é o juízo dos ímpios. Mas antes, tem aqui meu amigo... Só para tirar uma dúvida, são 2 ressurreições, não é isso? 2 ressurreições. Okay. Quando Jesus estiver descendo, vai ressuscitar os salvos. Os salvos. Que morreram, ok? Que foram salvos, vão ressuscitar. Isso. Agora, na segunda, os ímpios serão também ressuscitados. Esses que Okay? estão mortos aí. Isso. Eles têm chance de se arrepender Claro que não. para... Nenhuma chance. Nenhuma chance. Não tem mais intercessor no santuário. A porta da graça se fechou. Jesus já voltou para dar recompensa aos salvos. Eles já receberam as 7 pragas. Todos morreram. Eles vão ressuscitar apenas para saber por que eles se perderam e para receberem a segunda morte, que é a morte eterna. Okay. Então você está entendendo agora por que há um juízo em 3 fases? A primeira fase é para determinar quem é que vai para o céu. E a segunda fase? Os ímpios serão julgados. E o que vai acontecer nessa fase? Cada caso será analisado. O caso dos ímpios. Mas para quê? Para dar uma chance para eles? Não. Para saber o motivo da sua perdição. Vou dar um exemplo. O esposo se salva e a esposa não. Ou a esposa se salva, o esposo não. Aí chega no céu, cadê meu esposo? Cadê minha esposa? Não está aqui. Não está, não veio? Não, se perdeu. Então, para que há esse juízo? Para que todos entendam por que esta esposa ou este esposo se perdeu. E quando os livros de registro dos ímpios também forem analisados, e nós entendermos o porquê da perdição dessas pessoas,
e nós virmos que o céu fez todo o esforço para salvar, mas finalmente a pessoa disse não, nós vamos declarar: Deus é justo. E o ímpio não está aqui porque ele não quis estar. E é assim que a justiça é satisfeita. Márcio? Apenas uma reflexão, pastor, porque eu acredito que é um tema bem complexo para você entender o cronograma das ações. Né? Aham. Eu acho que o telespectador também quer saber. Nós vimos aí o fim do ministério de Cristo no santuário celestial. Ok. Quando termina, ele já julgou todos. Julgou todos no sentido de que todo ser humano foi definido para salvação ou perdição. Ele já tem uma definição. Já. Quem nesse momento está salvo e quem está perdido. Exatamente. Ok. Aí ele lança as 7 pragas. Sobre quem está perdido. Que são as 7 taças. Exatamente. Que os anjos vão derramar sobre a terra. Sobre a terra. Apocalipse 16. Certo. Quais são essas pragas e quanto tempo vai durar elas? Ok. Outra coisa. Nesse período das 7 pragas, os justos estarão na terra. Estarão na terra. Convivendo com as pragas. Convivendo com as pragas. Com os ímpios e com as pragas. Mas não recebendo a praga. Certo. O ímpio vai receber as pragas. O justo não. Não. Mas nós vamos conviver com isso. Vamos. Quanto tempo dura isso? Ok. Sobre quais são as pragas, a Bíblia revela claramente. Apocalipse 16, 2 diz que saiu o primeiro anjo e derramou a sua taça aos homens portadores da marca da besta da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Primeira praga, um tipo de lepra, uma úlcera que vai tomar conta do corpo inteiro da pessoa. Segunda praga, derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e esse tornou-se como sangue. O mar vai se transformar em sangue. Terceira praga, é derramada nas fontes das águas e nos rios. As águas doces se transformam em sangue. Quarta praga, é derramada sobre o sol. O sol vai aquecer muitas vezes mais. Quanto? Não diz o Apocalipse. Quinta praga, o anjo derrama a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se transforma em trevas. Sexta praga, é derramada sobre o rio Eufrates, cujas águas se secam para preparar os caminhos que vêm do Oriente. E esses reis do Oriente é Cristo e seus anjos. Sétima praga, Apocalipse 16, verso 17. Ela é derramada, sai do trono de Deus, é dito está feito, e ela é derramada sobre a terra, acontece um grande terremoto, o mundo é abalado e cai do céu pedras com até 1 talento de peso, 40 quilos. Então aqui estão as 7 pragas. Em quanto tempo elas cairão? Nós não sabemos, mas sabemos que serão sucessivas. Porque quando é derramada as pragas finais, os ímpios ainda estão sofrendo as consequências das primeiras. O Apocalipse diz isso. Então elas serão sucessivas. Outro detalhe, não serão universais. Por que não serão? Porque se todos os 3/4 de água do planeta Terra se transformassem em sangue, não haveria vida mais. 3/4 do planeta é água. E se todos os rios, todos, transformassem-se em sangue, não haveria água potável para o ímpio. E com quantos dias esse ímpio morreria? Poucos dias. Só que o Apocalipse não diz que todos os ímpios vão estar mortos nas pragas. Porque quando Jesus voltar, haverá ímpios desesperados pedindo a morte. Ou seja, eles estão vivos até lá. Então nós cremos que as pragas são regionais. Não é todo o oceano, não são todos os rios. Agora os salvos vão estar convivendo com os ímpios, verão essas coisas, mas eles não serão atingidos por elas, como aconteceu no Egito, ao Deus proteger o seu povo, enquanto que os outros receberam as pragas. Você está em casa e você começa a ver que começa a entrar o jornalismo falando que lá na região tal o rio se tornou sangue. Lá na outra região aconteceu isso. Isso aí. Né? E sucessivamente. Outra questão, nesse momento, ainda existe possibilidade de conversão,
de arrependimento Não. nesse momento das pragas? Aonde está Jesus? Ele não está mais no Ele já santuário. saiu do santuário. Em Apocalipse 22, 11. Está feito. Continue o santo a santificar-se, continue o ímpio na prática da impiedade. Acabou a oportunidade. Agora, eu entendo a sua pergunta e eu sei que há por aí o ensino de que nesse tempo haverá um tipo de conversão, uma segunda chance. Sabe quem é que inventou isso? Satanás. E por que o diabo inventou isso? Porque aí você não se preocupa agora. Você espera ver essas coisas acontecerem para tomar a sua decisão. Você entendeu? Como é que o diabo é astuto? Ele inventou uma teologia, colocando uma oportunidade no momento que não existe, para que no momento da oportunidade ninguém se prepare. Você acha que o diabo está brincando? E você aprendeu isso? Amigo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você está deixando a sua decisão para um tempo falso que inventaram para você, você corre risco de perder sua vida eterna. Porque só há oportunidade de salvação enquanto Jesus estiver no santuário. Eu tinha aqui Francisco? Pastor, seriam duas perguntas. Sim. A primeira, no caso dos ímpios que foram batizados, Aham. não teve uma morte no batismo, morte de um outro homem e nasceu uma outra criatura. Espiritualmente falando, né? Ele deve fazer morrer o velho homem e ser uma Isso. nova criatura. Ele terá, o juízo final nele será mesmo dos todos os ímpios? Se ele está perdido, é porque em algum momento ele se converteu e passou pelo batismo, mas em algum momento ele abandonou esse caminho, porque ele está perdido. Porque se ele não abandonar esse caminho, e se ele permanecer leal a Cristo, ele não vai estar entre os perdidos. Então é possível alguém que um dia se converteu se perder, se ele não ficar firme. É por isso que o Apocalipse 2:10 diz assim: ser fiel até a morte. Ah, tá. E dar-te-ei a... Coroa da Então vida. eu tenho que ser fiel até quando? Até a morte. Não é no meu batismo apenas. Então é outra mentira que se ensina por aí. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não! Eu tenho que ser salvo todo dia. E eu tenho que ser fiel até a morte. Não existe essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, é possível você cair da graça. Por isso nós temos que permanecer na graça, todos os dias. Você tinha outra pergunta que você falou? A outra seria o seguinte, nas pragas, nós sabemos que na outra vez se passou o sangue do cordeiro nos murais. Na 10ª praga, né? Foi isso. E qual seria esse aviso para que as pragas não atingissem os salvos? O Apocalipse diz assim: quem são estes que aí estão, os vitoriosos? Apocalipse capítulo 7, versos 13 e 14. Quem são esses aí que estão vitoriosos? Ah, esses aí vieram da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram sua veste no sangue do Cordeiro. Se lá você passou o sangue no umbral das portas, aqui você lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que isso significa? Você se entregar completamente a Deus e ser coberto pela justiça de Cristo. Isso é ter as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Essa é a segurança para não sofrer as pragas e estar salvo, só pelo sangue do Cordeiro. Doutora Cristiane? Voltando um pouquinho, quando Jesus chega, que tem ressuscita os salvos e os ímpios. Os ímpios ainda não. Não, primeiro os salvos. Isso. Eles ainda estão mortos durante o milênio. E os ímpios serão ressuscitados em que momento? Após os salvos. Agora está aqui o texto. Durante o milênio, os salvos vão estar reinando com Cristo no céu, os ímpios estão mortos, Satanás está preso, circunstancialmente falando, a terra está desolada e vazia, e acontece a segunda fase do juízo. O que é essa segunda fase? Nós estamos investigando para saber por que os ímpios se perderam. Então ninguém vai ficar triste porque um amado não está no céu. Por quê? Porque
porque vai reconhecer que ele não lá está porque não quis. Então, o porquê, se eu for falar de sentença, né, que é a motivação, por que você está sendo julgado, o porquê não é para o ímpio, é para o salvo. Para que ele entenda. Para o universo. Porque o ímpio está morto. Não é um morto falso, não, né? Para que o universo saiba que Deus foi justo. Entendi. E todo aquele que quis ser salvo está lá. E quem não quis, está sepultado. Agora, quando é que eles vão ressuscitar? É a sua pergunta. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Apocalipse 27, Satanás será o quê? Solto da prisão. Por que Satanás foi solto? Porque apareceu gente para ele tentar. Então, ele esteve preso por 1000 anos. Agora, os ímpios ressuscitarão depois do milênio, no mesmo estado que morreram. Os ímpios, quando ressuscitarem, terão o mesmo corpo no dia da sua morte. Morreu sem uma perna, vai ressuscitar sem ela. Morreu cego, vai ressuscitar cego. Porque glorificação não é para ímpio, é para salvo. É verdade que Deus vai fazer um milagre, né? Porque as pessoas que morreram foram completamente consumidas. Mas Deus fará um milagre, ela vai ressuscitar do jeito que morreu. E o que vai acontecer agora? O diabo vai sair a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número desses é como o quê? Quem é como a areia do mar? Os perdidos. Todos os ímpios ressuscitaram depois do milênio. E o Apocalipse diz que o número deles é como a areia do mar. E o que vai acontecer? Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. A Jerusalém desceu do céu com todos os salvos depois do milênio. Satanás vai convencer os ímpios de que eles podem assaltar a cidade. E quando eles rodearem a cidade, sitiarem, desceu, porém, fogo do céu e os... Que fogo é esse? É o fogo eterno, que vai destruir Satanás, seus anjos e todos os ímpios. Quando eles tentarem atacar a Nova Jerusalém, o fogo desce do céu. Este é o fogo eterno. Não é eterno na sua duração, é eterno nas consequências. Porque uma vez que ele destrói o ímpio, acabou. Diz o profeta Malaquias, não vai ficar nem raiz e nem ramo. Vai queimar tudo. E o mal não se levantará segunda vez. E esse mesmo fogo que destrói o ímpio, Satanás e os anjos, vai purificar o planeta Terra de todas as obras que aqui existem. E como será esse planeta renovado? Aqui nós estamos na terceira fase do juízo, que é o executivo. O comprobatório foi durante o milênio. O executivo é a aplicação da sentença no ímpio. E o fogo que destrói o ímpio vai destruir Satanás, vai destruir a besta, o falso profeta, e esta terra vai ser o quê? Completamente renovada. E aqui, nesse mesmo planeta que nós moramos, purificado pelo fogo, nós teremos o novo céu e a nova terra, que Isaías profetizou lá no capítulo 65 e que João enfatizou no capítulo 21 de Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E no verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A nova terra é similar ao Éden, antes do pecado. Exatamente. Esta nova terra, recriada por Deus, será tão bela quanto era o jardim do Éden. E aqui, nesta terra que hoje nós moramos, será a eterna habitação dos salvos. Então, quando é que nós vamos morar definitivamente nessa terra? 1000 anos após a volta de Jesus. Que nós não sabemos quando será. Então, antes da volta de Cristo, primeira fase do juízo.
investigativo ou pré-advento. Quem é que se salva? Segunda fase do juízo, durante o milênio, comprobatório. Por que o ímpio se perdeu? Terceira fase do juízo, executivo. A sentença aplicada aos ímpios. O fogo. Aqui é o fogo eterno. Ele não arde para sempre. Ele vai queimar os ímpios e acabou. Ele vai queimar Satanás e seus anjos, acabou. E o que nós vamos ter daqui para frente? Uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus. É por isso que o livro de Hebreus fala para mim e para você, porque ainda, dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aquele que vem virá e não tardará. Hebreus 10, 37. Isso quer dizer que o Cristo que prometeu voltar, Ele não vai tardar. Nós podemos dizer que na ampulheta divina do tempo, nós estamos nos últimos grãos. Já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. E Cristo vai aparecer nas nuvens dos céus. E o que prometeu Jesus? Que Ele virá com todos os anjos. Todos. Apocalipse 8:1 diz que o céu vai ficar em silêncio meia hora. E por que o céu vai ficar em silêncio? Porque não vai ter nenhum anjo cantando lá. Porque todos eles estarão com Jesus. Arautos do Rei está conosco nesta programação, neste programa. E eles vão louvar a Deus. O Apocalipse diz que esse Cristo que volta é o primeiro e o último. O Alfa e o Ômega, Ele é o Amém. Eu pergunto para você, só tem dois destinos. Ou você um dia vai estar com Cristo no céu, ou você vai ser destruído pelo fogo eterno. Qual vai ser a sua escolha hoje? Qual vai ser a escolha nossa? Enquanto o Arautos cantar essa música, queria convidar você a pensar e a tomar a firme decisão de colocar a sua vida nas mãos do Senhor e a por nada perder o céu. Não desista nunca do céu. Vamos ouvir? Que se confrontam no invisível poder do alto, reino daqui da terra, poder visível, poder é o alvo. Quem é cego vê, mas não enxerga a verdade. Quem é surdo ouve, não entende a mensagem. Quem quiser poderá entender, pois o Senhor Jesus nos convida e diz: quem tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida, pois eu sou fiel, sou o princípio, fim, sou o Amém. Obras que nos revelam perante o mundo, nos tornam alvo. Gente que não é quente, que não é fria, que não é salva. Quem é cego vê, mas não enxerga a verdade. Quem é surdo ouve, não entende a mensagem. Quem quiser poderá entender,
Senhor Jesus nos convida e diz: quem tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida. Pois eu sou fiel, sou o princípio, o fim, sou amém, sou testemunha, fiel e verdadeira, o soberano da criação. Sou o Senhor Jesus quem convida e diz: quem tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida. Pois o Senhor Jesus nos convida e diz: quem tiver ouvidos que ouça. O Espírito já falou, quem ouviu receba a vida. Pois eu sou fiel, sou o princípio, o fim, sou amém, sou amém, sou amém. 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 Louvado seja Deus. Obrigado, Arautos. Ele é o Amém. Ele é o Senhor Deus todo soberano. E por ser soberano, Ele dá às suas criaturas uma oportunidade. Eu e você temos essa chance hoje. Vimos hoje no estudo da Bíblia o que vai acontecer nos próximos 1000 anos. E sabe de uma coisa? Quer você queira, quer não, vai ser assim. Porque Ele é soberano. Agora, esse ser soberano é também um Deus de amor e que deseja você na eternidade. Quer você lá. Agora é uma questão pessoal, é uma escolha pessoal. E se você disser não, Ele respeita isso. Porque Ele não criou robôs. Mas Ele quer você no céu. Então diga sim para Ele. Vamos dizer sim. Porque nós queremos um dia estar com Cristo, cantando com todos os anjos e recebendo a vida eterna que foi idealizada por Deus na nossa criação, mas que nós perdemos no Éden. E o pecado colocou um breve parêntese na história da humanidade, mas vai voltar. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua promessa hoje de que aquele que vem em breve virá e não tardará. Nós queremos estar prontos para esse dia. Por isso, aceita a nossa entrega e prepara o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Semana que vem, a gente se encontra para entendermos um assunto muito especial. Vamos conhecer verdades derivadas do santuário. Eu espero você.